Bom dia, né? Boa tarde, dependendo do horário que vocês forem assistir a videoaula. Peguem aí o livro didático de vocês, capítulo 1, primeira videoaula de história, certo? No nosso contexto, hoje nós vamos ver refletindo sobre a história. As vivências humanas expressam a história de cada época, né? Nesse sentido, o estudo do passado e a compreensão do presente não se relacionam de forma determinista. Para que as expressões do passado sirvam ao presente, é necessário refletir sobre as mudanças e as permanências históricas, ok? Como entender as relações entre passado e presente, né? Para que serve estudar a história? Os historiadores interpretam as experiências humanas ao longo do tempo. Podemos adquirir consciência do que fomos, passado, para transformar o que somos, presente. A realidade social é constituída pelos seres humanos, claro, né? Nossa sociedade é formada por nós. Uma construção cultural dinâmica, aberta a novas possibilidades. Também temos aí que despertar a consciência de cada um de nós para a tarefa de construir uma sociedade mais justa, com menos desigualdade entre as pessoas, independente de idade, sexo, origem, pele e religião. Né? Tudo isso está relacionado ao que? A pergunta que eu fiz no início, para que serve estudar história, certo? História e historiadores. Só relembrando, livro didático de vocês, página 11, certo? O historiador pode pesquisar, por exemplo, aspectos da economia, da política, da cultura material, das mentalidades, né? Temos aí nitidamente, né? Ao interpretar as vivências humanas, os historiadores, eles investigam o que realmente acontece, né? No passado e trazendo para o nosso presente, certo? História e memória. Citem ao conjunto dos acontecimentos as experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa como de um grupo. Pode ser chamado de história vivida, né? Agora passando para a página 12. Temos aí fontes históricas. Os historiadores trabalham com diversas fontes em suas pesquisas, né? Essas fontes sugerem indícios, pistas e indicações sobre o tema pesquisado. Por isso, devem ser interpretadas pelo historiador, certo? Aí nós temos as fontes escritas, né, que é justamente cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos públicos ou particulares, etc. E temos as fontes não escritas, que são registros da cultura material, como revestimentas, armas, utensílios, pinturas, esculturas, construções, músicas, filmes, fotografias, depois orais e etc. Né? Durante muito tempo, né, esses historiadores, eles utilizaram principalmente as fontes escritas, né, para fundamentar as pesquisas históricas, certo? Aí nós temos uma imagem, acompanha aí no livro de vocês, página 13, né? Essa imagem é justamente, né, uma reprodução da obra de uma senhora. Vejam aí a imagem, algumas posses, né, em sua casa, criada pelo pintor francês, né, Jean. Retrata cenas da sociedade e das paisagens brasileiras, né, na primeira metade do século XIX. Temos também aí outra imagem do livro de vocês, tá? Eu quero retratar essas imagens do livro de vocês justamente para que vocês percebam a qualidade que tem, né,
o significado que tem cada figura. Não adianta a gente folhear o livro e não entender o significado daquela imagem que traz, que retrata um pouco da origem do passado, certo? Essa imagem aí é a reprodução de um recibo de compra e venda de escravo, né? Que foi justamente um exemplo, né, da fonte escrita que nós estávamos falando, né? Limites e possibilidades do saber histórico, página 14, né? É justamente o que pode ser, em suas análises, os historiadores podem investigar a vida pública ou privada em seus múltiplos aspectos econômicos, artístico, político, tecnológico, filosóficos e etc, né? Então, estudar história é, portanto, né, uma maneira de adquirir consciência sobre a trajetória humana, certo? Também devemos ficar atentos aos limites ou problemas da interpretação histórica, certo? Cultura, né? Nós temos aí a cultura, modos de ser e de viver. Abrange conhecimentos, crenças, artes, costumes, normas, padrões de controle e muitos outros elementos adquiridos socialmente pelos seres humanos. O termo cultura costuma aparecer em diferentes situações ou contextos, né? A construção cultural, né? Essa construção cultural, ela envolve os padrões através dos quais pensamos e agimos como membros de um grupo social, certo? Temos também, nesse sentido, né, todas as sociedades humanas, das mais antigas às da atualidade, possuem e produzem cultura, certo? E cada cultura tem seus valores e suas verdades, ok? Uma interpretação da cultura, né? Nós temos aí, quando falamos de cultura, estou pensando em algo que perdurou através do tempo, certo? Não somente isso, mas se quiser, por exemplo, assim, quando eu falo que de antiga cultura egípcia, né? Refiro-me a todo o conjunto de entendimentos, crenças e conhecimentos, né, pertencentes aos antigos, aos egípcios, certo? Vejamos em síntese algumas características de cultura, certo? Temos aí adquirida pela aprendizagem, convívio social e não herdada em termos genéticos, né? Temos também transmitida de geração em geração por meio da linguagem verbal e não nas diferentes sociedades. Inclui toda a produção material e não material dos seres humanos, múltipla e variável no tempo e no espaço de sociedade para sociedade, certo? Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula justamente na uma interpretação da cultura, ok? E fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.